Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos falar sobre a cura de Naamã. Amém? Aleluia. Segundo Reis 5:1 diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Olha, nós temos tantas lições nessa passagem, tantas coisas maravilhosas que o Senhor quer nos ensinar. Aí nós temos a cura de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um oficial, um comandante, capitão do exército da Síria. Que homem importante, não é verdade? A Bíblia diz que ele era um grande homem, um homem que tinha autoridade sobre o exército, um homem de uma alta posição, alta patente, um homem que tinha um título importante, tinha
certamente riqueza e poder. Mas a Bíblia termina a apresentação deste homem dizendo que, apesar de tudo isso, ele era leproso. Meu Deus, que coisa terrível. Então, a primeira lição que nós temos aqui nesse texto é um confronto entre a aparência e a essência. Por quê? Esse homem era tão grande, tão poderoso, tão respeitado, mas ele tinha um problema grave na sua vida, uma doença grave, ele era leproso. Então, diante das pessoas, ele era um grande homem, mas diante de si mesmo, ele não era nada. E não é o que acontece com muita gente. Diante dos outros, a pessoa é grande, é respeitada, é honrada. A pessoa pode ter até beleza, pode ter riqueza, títulos, cargos, dinheiro. Mas na intimidade, a pessoa sabe que tem um problema grave. A pessoa sabe que vive na amargura, vive na angústia, vive na depressão, talvez com uma enfermidade grave, não tem paz, não tem alegria, não tem prazer de viver. Então, precisamos pensar qual é a nossa situação. Nós não podemos ser apenas casca, mas precisamos ter o quê? Uma essência boa. Quem sabe aquele homem, sendo um oficial, ele se vestia com um uniforme militar maravilhoso. Ele tinha tido algumas vitórias na sua carreira militar e talvez isso fizesse com que ele carregasse ali algumas medalhas sobre o peito. Mas por baixo daquela roupa havia um corpo que apodrecia aos poucos. Então, como está a sua vida? Como está a minha vida? Não podemos viver apenas de aparência. Por isso, a palavra de Deus é dirigida a nós para tratar conosco profundamente e não superficialmente. Glória a Deus! A proposta de Deus é nos mudar profundamente. A proposta de Deus não é maquiagem. Ele não quer cobrir o seu problema com alguma coisa superficial, mas Ele quer operar profundamente na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não adianta você dar roupa nova para o leproso. Não adianta. Não adianta você dar sapato novo para o leproso. Não adianta. Então a proposta de Deus não é essa, mas é uma transformação, uma mudança. Veja que Naamã, certamente ele vinha galgando posições ali no exército, e ele alcançou o ponto mais alto da hierarquia. Naamã era um sucesso profissional, olha que maravilha. No entanto, a cada dia isso estava perdendo valor para ele. Quantas pessoas são bem-sucedidas nas suas profissões, nos seus trabalhos, mas isso pode estar perdendo valor a cada dia se o seu coração não tem paz, se o seu coração não tem alegria. Você pode ter um cargo maravilhoso numa grande empresa e ter dificuldade para sair da cama de manhã porque a amargura domina a sua vida. Misericórdia. E o que aconteceu aqui? A lepra, naquele tempo, era a pior doença que se conhecia.
Hoje as pessoas não ligam muito para isso não, né? O pessoal tem medo hoje é de coronavírus. Mas a lepra é infinitamente pior. Isso porque entre as pessoas contaminadas pelo coronavírus, cerca de 97% se curam. Mas a lepra, não tinha isso não. A lepra era uma sentença de morte, uma doença terrível, incurável, degenerativa, contagiosa. E aos poucos a pessoa ia perdendo tudo. A pessoa perdia o convívio familiar, porque o leproso ele tinha que se isolar. Talvez Naamã ainda não estivesse no estágio tão avançado da doença. Mas a pessoa perdia o convívio familiar, perdia os amigos, perdia o emprego, perdia os seus bens. A lepra ia corroendo aos poucos os membros do seu corpo. E por fim, a pessoa morria. Uma doença terrível. E a lepra na Bíblia é um símbolo do pecado. O pecado, ele tem esse poder de destruir. Ele tem esse poder de corroer. O pecado, ele sempre traz perdas. Devemos colocar isso na nossa mente. O pecado traz perdas. Foi assim desde o jardim do Éden e assim será até o fim dos tempos. Mas o que acontece? Nós vemos às vezes o pecado como uma forma de ganhar alguma coisa. Não é isso? Mas o pecado sempre trará perdas. E se ele trouxer algum ganho, a perda que virá em seguida é muito maior do que o ganho que ele trouxe. Então assim como a lepra ia tirando tudo da pessoa, assim é o pecado. Por isso nós devemos tomar muito cuidado. Devemos tomar cuidado. Porque podemos dizer assim, todos nós somos pecadores. É verdade. Mas existem pecados que nós nunca podemos cometer. Nunca devemos cometer. Não devemos ter aquele pensamento condescendente e dizer assim, eu sou pecador mesmo, né? A carne é fraca mesmo. Não diga isso. Não diga isso. Diga assim, a carne é fraca, mas o Espírito é forte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, existem pecados que nós nunca devemos cometer, porque eles podem nos destruir repentinamente. Mas de toda forma, o que acontece? Todos somos pecadores e todos precisamos da solução que o Evangelho vem nos oferecer através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o que aconteceu aí? A Bíblia diz que na casa daquele capitão Naamã havia uma menina que ela foi capturada em Israel, olha só, e foi levada como escrava. Ela foi trabalhar na casa de Naamã. E nós podemos dizer sobre aquela menina, não temos muitas informações, mas nós sabemos duas coisas. Ela era serva de Naamã, mas ela também era uma serva de Deus. Uma serva de Deus. Porque ali, quando ela soube que o seu patrão era leproso, ela logo falou, se ele estivesse lá diante do profeta de Samaria, ele seria curado. Olha a fé dessa menina, olha isso, olha a fé dessa menina. E ela estava numa situação ruim, ela estava num lugar não dos melhores, ela estava cativa, estava trabalhando ali como escrava de um homem ímpio, mas nem assim ela deixou de dar um bom testemunho da sua fé. E onde nós estamos? Onde será que Deus nos colocou? Onde é que você mora? Onde é que você trabalha? Onde você estuda? Que tipo de testemunho você dá da sua fé? Essa menina podia dizer assim, eu vim aqui cativa, sou uma prisioneira de guerra, trabalhando aqui nessa casa, quer saber? Vou colocar veneno na comida. Não podia fazer isso? Mas não, ela deu um bom testemunho.
Onde quer que nós estejamos, devemos dar um bom testemunho. Não devemos ser omissos. Devemos falar da nossa fé. Devemos falar do Senhor para que outros sejam alcançados. Muito bem, então, quando aquele homem ouviu dizer que havia uma esperança, ele foi ao rei da Síria e comentou com o rei. O rei falou com ele assim: vai, anda, vai logo a Israel em busca da cura. Ou seja, em outras palavras, o que você está fazendo aqui ainda? Vai, anda. Ele disse assim. Ou seja, muitas vezes nós precisamos tomar uma iniciativa. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode mudar as nossas vidas. Mas muitas vezes precisamos andar. Precisamos tomar uma iniciativa. Pense bem nisso. Quem sabe você acredita em Deus. Você tem até esperança, mas você fica só na esperança. Fica só esperando Deus fazer alguma coisa. Então, a palavra de Deus te diz hoje: vai, anda. Se você sabe o que fazer, faça. Tome uma atitude. Tome uma iniciativa. Então, Naamã não podia ficar ali sentado, esperando que alguma coisa acontecesse. Muito bem, então ele foi até Eliseu. E chegando ali, diante da casa de Eliseu, com a sua comitiva, o profeta soube que Naamã estava ali e mandou um recado para ele. Veja bem, a coisa começou a ficar estranha. Porque Eliseu não se deu ao trabalho de sair na porta para receber o capitão do exército sírio. Ele achou aquilo muito estranho. Eliseu mandou o moço levar o recado. Geazi, discípulo de Eliseu, foi lá e disse: olha aqui, senhor capitão, o profeta mandou dizer para o senhor mergulhar 7 vezes no rio Jordão e o senhor será curado. O capitão levou um choque. Ele ficou decepcionado. Ele foi buscar uma cura e ele teve uma decepção. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Então nós podemos ficar decepcionados. Ele disse aqui: olha, eu esperava que ele viesse aqui e orasse ao seu Deus e passasse a mão sobre o lugar da enfermidade. Quer dizer, ele já tinha em mente um script. Já imaginava como que seria a cura, com todas as honras militares que ele merecia. Mas Deus, muitas vezes, ou quase sempre, né, ele não age da maneira como nós esperamos. Glória a Deus. Ele não age muitas vezes como nós desejamos, e por isso nós podemos ficar decepcionados. Será que isso não acontece com muitas pessoas? Às vezes a pessoa, vou dar um exemplo, né? A pessoa quer abrir a sua própria empresa. Aí Deus dá um emprego para a pessoa. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não fala isso não, agradece, irmão, agradece. Agradece, porque Deus sabe, nesse meu exemplo, né, que talvez você não tenha capacidade de administrar uma empresa. Então Ele te dá aquilo que você é capaz de administrar. Então, quantas vezes nós queremos uma coisa e Deus nos dá outra coisa, mas certamente Ele nos dá o melhor para nós.
Glória a Deus. Então, nós queremos que Ele faça as coisas à nossa maneira, do nosso jeito. Então Deus manda mergulhar no Rio Jordão. Então Naamã diz: mas na minha terra tem os rios Abana e Farpar, que são muito mais limpos do que o Rio Jordão. Mas então você já tem a solução? Como que você não está curado então? Então queremos tudo de Deus, desde que seja do nosso jeito, da nossa maneira. Mas não será assim. Agora veja bem. Naamã foi em busca de uma bênção e recebeu uma palavra. Presta bastante atenção. Ele foi em busca de uma bênção e recebeu uma palavra. Que palavra foi essa? Mergulha 7 vezes no Rio Jordão e serás purificado. Uma palavra. Então, quem sabe você veio aqui hoje buscar uma bênção e você está recebendo uma palavra. Mas então Deus não vai me abençoar? Vai, a palavra é a instrução para você ser abençoado. Veja o valor da palavra de Deus. Deus usa a palavra. Desde Gênesis capítulo 1, quando ali está escrito que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, Deus disse uma palavra: haja luz. E houve luz, porque a palavra de Deus vem carregada com o poder de Deus. Ele queria uma bênção, recebeu uma palavra. Mas essa palavra, de que tipo foi? Não foi um elogio, né? Não foi um elogio. Foi uma ordem. Então, muitas vezes, você vai buscar uma bênção e Deus te dá uma ordem. Opa, Senhor, mas não foi isso que eu vim buscar? O que está acontecendo? Porque Deus, Ele não quer apenas te dar o que você deseja, mas Ele quer transformar a sua vida. Esse texto aqui poderia ter um versículo ou 2. Poderia estar escrito aqui que Eliseu orou por Naamã e ele foi curado. Poderia ser simples assim. Mas não, tem uma série de etapas, tem uma série de procedimentos. Antes do resultado existe um processo. Então guarde bem essas palavras. Antes do resultado existe um processo. Nós queremos resultados, mas nós não queremos processos. Então veja que ele recebeu uma ordem. E em relação a essa ordem, ele tinha que ter três atitudes. Ele precisava ouvir, precisava crer e precisava obedecer. Então, são atitudes que nós precisamos ter diante da palavra de Deus para que ela venha a produzir os efeitos desejados na nossa vida. Deus está falando, mas quem está ouvindo? Quem está ouvindo aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus! Glória a Deus! É necessário ouvir. Agora, ouvir, meus irmãos, não é fácil como parece. Ouvir não é apenas captar com os ouvidos. Ouvir é prestar atenção. Ouvir é receber
de bom grado aquela palavra. E isso foi muito importante aqui em toda essa passagem, porque seria um desafio para o capitão Naamã ouvir o que várias pessoas disseram a ele no percurso aqui desse episódio. Em primeiro lugar, ele precisou ouvir a sua serva. Olha isso. Para nós pode parecer uma coisa banal, mas pense bem, um capitão do exército ouvir o conselho de uma menina. Hã? Então, vamos ouvir as pessoas que estão à nossa volta, ainda que elas pareçam inferiores a nós. Mas elas não são inferiores. Inferior é o Satanás, não é isso, irmãos? Mas o irmão que está perto de você, ele não é inferior. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Então, primeiro desafio, o capitão ouviu uma menina. Ele também teve que ouvir a palavra do profeta. Um profeta estrangeiro, o profeta de uma nação inimiga, porque Síria e Israel eram nações inimigas, aliás, continuam sendo, né? Continuam sendo. A Bíblia continua nos nossos dias, né? Então, ouvir uma menina, ouvir um profeta e ouvir os seus servos. Porque quando ele falou assim, eu vou embora. Não, mergulhar nesse rio aqui, nem pensar. Vou embora, vou voltar para casa. Aí os servos de Naamã disseram para ele aqui, disseram assim, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil para tu seres curado, porventura não farias? Quanto mais pedindo uma coisa tão simples, que é mergulhar no rio 7 vezes. Olha a sabedoria desses servos. Olha a sabedoria. Precisamos ouvir, porque muitas vezes, quando ouvimos, encontramos sabedoria. Sabedoria. Mas para ouvir, precisamos de humildade. Então veja as lições que esse texto nos traz. Humildade, capacidade de ouvir. Agora, é preciso crer também. Por isso, creia na palavra que o Senhor traz para nós nesta noite. Creia na palavra do Senhor. Porque se a pessoa não crê, nada vai acontecer. Mas também é importante o quê? Obedecer. Ouvir, crer e obedecer. Veja que não é suficiente o conhecimento da palavra. É tão importante o conhecimento. Eu costumo dizer sempre, né? Leia a sua Bíblia toda. E aí quando você acabar de ler a Bíblia toda, você estará pronto para começar a ler de novo. Né? Leia! Mas você pode conhecer essa Bíblia toda. Se você não crer nela, não vai adiantar. Agora, você pode crer intensamente, mas se você não obedecer, também não vai valer de nada. Por isso, algumas coisas nós precisamos fazer. E os servos de Naamã chamaram a atenção daquele homem, mostrando que a ordem que o profeta deu era muito simples. Muito simples. Quantas ordens o Senhor nos dá e elas são muito simples, mas ainda assim nós temos dificuldade de obedecer. Misericórdia. Misericórdia. Nós nos ajoelhamos aqui hoje para orar. É algo tão simples, mas parece que é tão difícil. Isso é um engano, né, da nossa mente. Os mandamentos de Deus, eles são tão simples.
Você quer alguns exemplos? A Bíblia diz: não matarás. É um mandamento absolutamente simples. Complicado é o pecado. Complexas são as suas consequências. Mas o mandamento é muito simples. A Bíblia também diz: não furtarás. Um mandamento extremamente simples, que quando obedecido, muda os rumos de uma nação. Por que será que o Brasil enfrentou e ainda enfrenta tantas dificuldades? Nós somos um país riquíssimo. O que nos atrapalha é o excesso de ladrões. Então, se todos obedecessem aquele mandamento simples, não furtarás, como as coisas poderiam ser diferentes? Naamã reconheceu a simplicidade daquela ordem e ele resolveu obedecer. E o que era a obediência? Mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E o que aconteceu? Naamã foi lá e mergulhou uma vez. E ele se levantou, ele deve ter olhado para a sua pele, onde que é o lugar da lepra mesmo, e a lepra estava lá do mesmo jeito. Ou seja, o primeiro mergulho não trouxe nenhum resultado. E o segundo mergulho não trouxe nenhum resultado. Mas o que Naamã precisava? Perseverança, insistência. Olha aí outros ensinamentos para nós. O primeiro mergulho não vai resolver o seu problema. Então a pessoa pensa assim: o pastor mandou orar, eu vou orar. Aí já chega em casa, deixa eu ver se resolveu o problema. Pode ser que tenha resolvido. Pode ser que ainda não tenha resolvido. E aí o que você vai fazer? Não vou orar mais. Não, continue orando. Continue orando. Devemos obedecer a palavra de Deus e continuar obedecendo. Amém? Continuar obedecendo. Mas nós muitas vezes somos imediatistas. Nós queremos resultados, não apenas pulando os processos, mas queremos resultados rápidos. Queremos um resultado para ontem. E Deus não trabalha assim. Naamã precisou ser não apenas obediente, mas perseverante. Perseverante. Então, se você está em busca de uma bênção, obedeça. Se você recebeu a bênção, continue obedecendo. Se você não recebeu, continue obedecendo. Continue servindo ao Senhor. Como aqueles amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram ameaçados de serem lançados na fornalha ardente. E eles disseram para o rei Nabucodonosor: olha, rei, o Deus a quem nós servimos, Ele é capaz de nos livrar da fornalha e das tuas mãos. Mas ainda que Ele não livre, nós não vamos adorar a essa estátua. Ainda que Ele não livre, nós não vamos adorar a esse ídolo. Então você quer uma bênção? Sirva ao Senhor. E ainda que a bênção demore, você vai continuar servindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas, no 7º mergulho, a Bíblia diz que Naamã, ele se levantou e ele tinha a pele como de um menino. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É como se a Bíblia dissesse assim: ele se levantou como um novo homem.
uma nova pessoa. É assim que Deus faz. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor, se você ainda não se entregou a Ele, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, este é o propósito de Deus para a sua vida, que você tenha uma vida nova na presença de Deus. Porque a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Naquele momento, Naamã teve um encontro com o poder de Deus. Então, eu já disse aqui algumas palavras chaves, né? E agora é o poder. Mas antes do poder, nós temos as outras palavrinhas, a humildade, não é isso? Ouvir, crer, obedecer, perseverar. E finalmente, o encontro com o poder. O que é que te separa desse encontro com o poder? Porque às vezes é uma jornada, né? É uma jornada até você ter aquele contato com o poder de Deus. Mas Ele pode fazer isso aqui hoje, em nome de Jesus. Nós vamos clamar hoje para que você tenha esse encontro com o poder de Deus. Essa experiência de transformação, essa experiência de cura. Aqui temos tantas lições, mas uma delas é que nós servimos a um Deus que cura. Um Deus que cura lepra, cura câncer, cura AIDS. Coronavírus para Ele é mixaria. Porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós não estamos aqui servindo a imagens de barro, de gesso, nem de prata, nem de ouro, mas servindo a um Deus vivo e poderoso. Aleluia. Um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. E é a Ele que nós vamos clamar agora, mais uma vez, em nome de Jesus.